Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um super conteúdo aqui do nosso canal, trazendo notícias sobre o TORD 11, né? Aquele famoso fundo imobiliário que muitos talvez não conhecem, que entraram aí ali do meio do ano de 2023 para 2024, talvez não conheçam o TORD 11. Mas o TORD 11 foi um dos maiores pagadores de dividendo aí no passado, junto com IRDM11, HCTR, então ele tinha uma grande quantidade de investidores. E desde lá do mês de fevereiro de 2023, olha aí, nós estamos há mais de um ano, onde este fundo, infelizmente, tem sido um cemitério de muitos investidores, né? Como nós observamos aqui, ele soltou mais uma vez o comunicado para os seus cotistas, informando que mais uma vez ele não vai distribuir dividendo. E isso é uma notícia muito ruim, porque se nós voltarmos aqui no Status Invest, a gente vai ver que a última vez que ele distribuiu o dividendo foi em fevereiro de 2023, ou seja, aqueles que são cotistas do TORD 11 estão aí desde aí março de 2023 sem receber nenhum dividendo no seu bolso. E além de não receberem nenhum dividendo no seu bolso, olha o que está acontecendo. A cotação ela desmoronou, né? Então ela saiu ali, como nós podemos observar, se nós pegarmos aqui os últimos anos, ela saiu da casa de R$ 4 e hoje está na casa de R$ 1,42. Se nós olharmos aí os últimos 5 anos, aí infelizmente o cotista do Tordesilhas está sofrendo muito, porque no auge ali, no hype, quando ele estava pagando muito, né, principalmente ali no período da pandemia, onde ele estava pagando lá nas alturas, né, ele chegou a bater uma cotação de R$ 12,38. Mas como nós podemos observar, desde então ele vem caindo. Por quê? Porque muitos investidores, quando eles vão investir em fundos imobiliários, eles só pegam o gráfico dos últimos um ano. E nos últimos um ano ele já vinha caindo. Mas se você pegar o gráfico dos últimos 5 anos, você consegue ver nitidamente que ele estava em rota de queda, mesmo pagando muito. Por isso que um dos critérios quando você vai escolher um fundo imobiliário, você não pode analisar os últimos um ano, não. Você tem que analisar os últimos 5 anos. É assim que nós aprendemos a analisar fundos imobiliários. Uma das coisas que você vai sempre olhar é nos últimos 5 anos. E se o fundo não tem mais de 5 anos? Aí eu já preciso redobrar minha atenção. E se eu sou investidor iniciante? Se eu sou investidor iniciante, fundo que não tem mais de 2 anos, eu não devo entrar, porque se eu entrar, a chance de eu me prejudicar é muito grande, porque provavelmente eu vou ter uma exposição muito grande, porque o balanceamento da carteira a gente só aprende com o tempo. Então, como vocês podem observar, ele caiu em 63,12%. Considerando que isso daqui é fundo imobiliário, dificilmente ele vai se recuperar. Por que eu acredito que o Tordesilhas dificilmente vai se recuperar? É porque o Tordesilhas tem algo que pesa muito contra ele, porque ele é um fundo de papel. Ou seja, como ele é um fundo de papel, eu não posso pegar esses CRIs e vender a mercado, porque uma vez que quem emitiu esses CRIs não está pagando. Então, esses CRIs não têm valor no mercado. É tanto que o seu preço sobre o valor patrimonial está na casa de 0,11. Esse é o problema do fundo de papel. Se o Tordesilhas fosse um fundo de tijolo, na situação que ele está, valeria muito a pena entrar, mesmo caindo mais de 64%, porque caso tivéssemos uma grande crise, ele poderia pegar esses imóveis, vender esses imóveis e entregar esse dinheiro ao cotista. Já o fundo de papel não dá para fazer isso, porque como é que eu vou vender um CRI de, um, de uma pessoa que nem paga aquele CRI? Então, aquele CRI em si não tem valor. Então, o que determina o CRI ele ter um bom valor
Claro que a taxa ela influencia, claro, todo mundo quer pegar um CRI com a taxa elevada, uma taxa de acordo com o mercado ou acima de mercado. Mas mais importante do que a taxa é quem emitiu esses CRI, ou seja, quem precisou desse dinheiro. E, infelizmente, como nós podemos olhar no último relatório gerencial, que foi entregue em janeiro de 2023, ou seja, desde janeiro de 2023, que o investidor do Tordesilhas não lê o relatório gerencial, ou seja, o fundo não disponibiliza esse relatório gerencial. Se nós olharmos aqui lá na carteira dele de CRI, olha o que a gente vai observar. A gente vai observar que, primeiramente, ele tinha poucos CRI, a sua carteira é principalmente indexada ao IPCA, o que é uma estratégia muito ruim. Você não pode ter um fundo com um patrimônio tão pequeno, com menos de 500 milhões, quase todo indexado ao IPCA, ou seja, IPCA pelo sangue. Por quê? No período da pandemia, o que todo mundo queria? Que a inflação disparasse. Por quê? Porque todo mundo estava com medo de comprar, que todo mundo queria guardar dinheiro, porque não sabia o dia de amanhã. Então, o governo, o que é que ele fez? Ele baixou a taxa Selic para 2% para forçar as pessoas a pegarem esse dinheiro e investir. Com a flexibilização, as pessoas começaram a comprar, a inflação começou a disparar, corroendo o poder de compra das pessoas e a Selic ela foi para 13,75 para desacelerar a inflação, de forma que a inflação hoje está entre 3 e 4 e ela não consegue sair de 3 e 4. Como os títulos do Tordesilha é indexado ao IPCA, você não tem retorno alto com ele. Por quê? Porque o IPCA ele continua travado. Além disso, do IPCA estar travado, o Tordesilha comprou um dos piores CRIs do mercado, ou seja, na classificação dos quantidade de CRI que ele tem, quase 50% dos CRI que ele tinha na carteira era muito arriscado. Ou seja, ele pagava muito, o que fez que uma grande quantidade de investidores acabassem entrando no Tordesilha. Se você olhar, se você vai observar aqui, o número de cotistas era 109.627. Se nós olharmos hoje, caiu para 84, ou seja, existem 84 mil investidores que estão acompanhando a queda do Tordesilha e não saíram. Por quê? Porque esse período em que o Tordesilha estava caindo ainda mais foi um período que a bolsa estava muito baixa. No início de 2023, eu consegui montar a posição no REC 11, muito barato. Eu peguei quase 14% nele. XPLG, VISC 11, CPTS estava muito barato. Comprei ele na casa de R$ 74. MOL 11, que é um fundo imobiliário de shopping, também estava muito barato. XPLG também estava muito barato. HGRU 11 muito barato, mais de R$ 20 de valorização nas cotas do HGRU 11. Ou seja, você tinha a oportunidade de sair do fundo imobiliário. Só que as pessoas estavam de uma forma tão presa, porque ele já tinha caído quase 50%, porque lá no início de 2023 ele já tinha caído de 12 para 4. E agora, ao longo de 2023 e 2024, ele caiu de 4 para 1. Então, dificilmente este fundo ele vai se recuperar, mesmo que ele pague um dividendo, ele dificilmente ele vai se recuperar, porque ninguém vai querer investir numa carteira dessa que está muito, mas muito arriscada, ou seja, os CRIs são de péssimos investidores, ou seja, de péssimos pagadores. Além disso, o patrimônio dele de fundos imobiliários, como a gente pode ver, é muito carente, né? Muito carente mesmo, ou seja, é um fundo que estava se consolidando, pagando muito, né? Se consolidando, e ele estava ali pagando bastante, mas a quantidade de fundos imobiliários que ele tem é pequeno. E além disso, ele tem um fundo da Devante, ou seja, ele tem um fundo de fundo da mesma gestora do Deva 11, que é um outro fundo imobiliário que está afundado aí em dívidas, ou seja, de inadimplência gigantesca no Deva 11. Os outros cotas de fundos imobiliários são dor de loteamento, ou seja, a longo prazo, né? Dificilmente você tem um retorno a curto prazo.
Tem um de shopping, que a gente poderia considerar até ele bom. Geralmente, esses fundos imobiliários de shopping eles são bem interessantes, né? E ele tem um aqui de economia compartilhada, ou seja, é uma carteira bem complicada que atraiu muita gente porque pagava muito, mas esqueceram de avisar que quando viesse uma crise, o negócio iria se complicar, né? Então, aí para você que é cotista do Tordesilha, mais um mês onde não tem relatório gerencial do Tordesilha, né? Não tem relatório gerencial do Tordesilha, infelizmente, né? Também não tem dividendo, o que é muito ruim, porque ele já está ali com desconto de quase 89%, ou seja, o desconto de 89% em um fundo imobiliário de papel. Eu sinto muito dizer para você que é investidor, mas dificilmente ele vai se sair dessa situação. Eu sei que você tem um prejuízo muito grande, mas você pode ver aí alguma forma de você abater, né? De você aproveitar este momento aí, quem sabe vender, gerar um prejuízo fiscal e quando você for comprar um outro fundo imobiliário que você tiver ganho, você faz um abatimento, certo? Essa é uma estratégia que grandes investidores usam. Então você pode andar, absolve esse prejuízo, anota o prejuízo que você teve diante da queda e com os ganhos que você for tendo, você vai abatendo do imposto, né? Também isso pode ser uma alternativa. Mas se você quiser continuar no Tordesilha, aí eu torço muito para que o Tordesilha um dia ele possa se recuperar, mas eu acho muito difícil porque ele é um fundo de papel, ou seja, ele não tem muita coisa para oferecer. Os CRIs dele dificilmente vão ser vendidos a mercado e alguém vai querer comprar esses CRI que são de alto risco e de mal pagadores, certo? Então, esse era o nosso vídeo, chamando a atenção, você que é cotista do Tordesilha, eu entendo a situação que você está passando, já estive também em fundos imobiliários que caiu, mas se um fundo imobiliário meu cair muito, caiu ali 10%, eu já vendo, por quê? Porque eu acredito que o fundo imobiliário não é para você correr muito risco com ele, é para você correr risco com ações. Aí sim, fundos imobiliários não, porque o rendimento dele é previsível, o comportamento é previsível. Se ele sai muito da previsibilidade, é interessante você vender, anota esse prejuízo fiscal e já muda para outro fundo imobiliário. Existem mais de 500 fundos imobiliários. O grande problema é que vocês ficam amarrados aos influencers aí que vocês acompanham e vocês copiam as carteiras dele e às vezes vocês ficam presos. Só que você tem que se lembrar de uma coisa, pessoal, que eu sempre falo aqui no canal para vocês. O influencer, ele pode ficar no fundo imobiliário ruim, não tem problema. Por quê? Porque quando ele produz conteúdo com aquele fundo imobiliário ruim que ele tem na carteira, ele ganha dinheiro com a visualização. Então, tem muita gente que mantém o HCTR por causa das pessoas que têm HCTR. Mesmo a carteira deles moronando, ele continua com HCTR. É porque ele seja um batalhador? Não é. É porque quando ele produz vídeos sobre HCTR, ele tem um HCTR na sua carteira, ele ganha dinheiro com a visualização. E o segmento aqui de investimento, finanças pessoais, ele tem um CPM muito alto, né? Um CPM muito bom. Então, eles ganham dinheiro quando vocês visualizam o conteúdo dele. Então, pode estar lá no home broker dele, o fundo imobiliário despencando, mas como você assistiu o conteúdo, você gerou dinheiro para ele. Você talvez esteja perguntando, mas você não está fazendo a mesma coisa? Estou fazendo a mesma coisa, não estou julgando ele. Mas eu ainda não sou monetizado, meu canal ainda é pequeno, eu não tenho ainda tanta visualização. Então, não estou criticando isso que eles estão fazendo, né? Uma estratégia de sobrevivência que muitos fazem. Mantém um fundo ruim ali na sua carteira, porque ele gera engajamento, ele gera visualização. Mas se fosse uma carteira que não desse, se fosse um fundo que não desse visualização para ele, ele já teria vendido. Mas é porque ele percebe que deixando aquele fundo ruim na carteira dele, ele gera visualização da sua parte. No meu caso, eu sou bem sincero para você. O Tordesilha dificilmente ele vai se recuperar porque ele é um fundo de papel e ninguém vai querer comprar esses CRIs se o Tordesilha for vender a mercado. E mesmo que esses CRIs eles continuem sendo pagos, jamais este fundo aí vai conseguir uma valorização de
12 em uma cota, como ele já teve um dia, né? Então vai permanecer aí sangrando junto com esses investidores, não sei até quando. Por quê? Quando uma carteira dessa de CRI é vendida, é por um preço muito baixo e você ficando até o final, você vai sair com prejuízo. A diferença é, você quer o prejuízo agora ou você quer o prejuízo depois, certo? Por quê? Porque você, infelizmente, vai sair com um dividendo muito baixo, certo? Então, desculpe aí a sinceridade, mas eu preciso ser real com vocês, não estou aqui para enganar vocês, até porque eu não sou monetizado, eu não tenho nenhuma vantagem, não sou patrocinado por nenhum fundo imobiliário. Quando eu digo que um fundo imobiliário que tem na carteira, é porque eu tenho aquele fundo, por isso que eu venho aqui e falo e comento com vocês, certo? Então, valeu, um abração para todos vocês. Até o próximo conteúdo aqui do nosso canal. E lembre-se aí de seguir o nosso canal, segue aí o nosso canal, comenta, curte, como também faz sugestões de conteúdo.